Olá, pessoal. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre o nosso conteúdo de ciência de dados, né? Então, hoje a gente pode entender que a informação tornou-se a moeda mais poderosa do mundo dos negócios. Assim, informação é poder. Então, quando nós geramos valor a partir de dados, nós temos vantagens competitivas, assim como eu repeti nos nossos vídeos anteriores. Isso é muito importante citar porque quando eu penso nessa informação de valor, isso aqui não vai ser aplicado exclusivamente a uma empresa, mas ela pode ser aplicada também a uma empresa pública, uma instituição que vai ter aquela visão de atender melhor o seu público, o seu visitante. Né? Se a gente for pensar dentro do setor público, por exemplo, a gente pode pegar as informações para visualizar como que a gente vai atender melhor aquelas pessoas que vão buscar aquela instituição, os cidadãos em si. Então, tem outras condições também, pode criar também um sistema de detecção de fraudes. Então, se a gente trabalha a ciência de dados para ver padrões que estão fora do comum, a gente consegue identificar grupos ali que vão falar assim, ó, alguma coisa está acontecendo de errado. Né? Então, por exemplo, a questão lá da Receita Federal, que ele vai cuidar dos impostos. Será que está tendo só negação de impostos de alguma forma? Né? Se eu verificar que tem uma mudança de comportamento dentro daqueles dados, eu consigo identificar que há alguma coisa de errado. Então, tem as vantagens para as empresas, mas tem vantagens para vários outros setores também. Todos os setores eles podem se aproveitar dessa informação valiosa. Então, a ideia da ciência de dados é que a gente pegue esse conceito, essas técnicas e que a gente possa aplicar no dia a dia do nosso trabalho. Todas as empresas, independente do porte, ele consegue aproveitar essa informação. É interessante até citar aqui que é algo que eu vou mostrar somente na aula online da segunda-feira, um conteúdo assim bem rico, bem extra mesmo, que eu até falo com vocês que é um segredo, né, que muitas empresas podem usar para ganhar uma vantagem competitiva no dia a dia. Uma ferramenta que está disponível para todo mundo na internet, mas as empresas às vezes não sabem que existe. Então, realmente a gente vai trabalhar algumas dicas assim também muito interessantes durante a nossa disciplina. Justamente porque a informação é poder. Agora, da onde que vem esses dados? Quando a gente trabalha com essa quantidade de dados, elas vêm de redes sociais, de sites de notícias, de sites de e-commerce, imagens de satélite, sensores, sistemas de monitoramento, Internet of Things, que seria Internet das coisas. Eu posso ter dados sendo produzidos por relógio, por geladeira, por dispositivos eletrônicos em geral, televisão. Então, todos os dispositivos que geram dados, eles têm uma proveniência de informação. Então, a gente tem condição ali de captar aqueles dados para poder ter algo útil e extra ali de valor. Então, qual é o processo da ciência de dados? Primeira coisa a gente faz é o quê? A extração dos dados de variadas fontes. Né? Como eu falei, redes sociais, sites de notícia, sites de e-commerce. Dependendo do negócio que a gente vai trabalhar, a gente precisa selecionar esses dados em várias fontes. Então, é necessário na segunda etapa criar uma correlação. O que significa isso? A gente selecionar a massa de dados que vai ser importante para a nossa pesquisa. E a gente precisa entender também o relacionamento entre esses dados. Quando a gente separou esses dados, a gente vai fazer um processo de limpeza de dados, que é justamente a gente ter a certeza de que aqueles dados são
legais para a gente trabalhar. E quando a gente termina esse processo, a gente vai trabalhar uma análise, que é explorar esses dados a partir de técnicas sofisticadas e trabalhar a aprendizagem de máquina e tudo aquilo que seja legal para a gente descobrir algum tipo de informação útil e gerar valor a partir desses dados. Então, o que a gente quer aqui é criar um insight, que seria informação valiosa, né, que está oculta naqueles dados. Então, é importante que a gente entenda esse processo justamente porque isso é algo muito claro, né, e que tem que ser repetido para a gente fixar cada vez mais, que é algo muito importante para o nosso conhecimento como um todo. Então, podemos dizer então que a ciência de dados é o termo que é usado para definir a extração de insights, de dados que são coletados de várias fontes. Então, os dados eles podem ser de vários lugares e a gente quer, na verdade, criar ideias, criar soluções, criar tomadas de decisão a partir desses dados. Então, a ciência de dados, isso é uma forma conceitual da gente trabalhar aqui, é a exploração e análise de todos os dados disponíveis, sejam eles estruturados ou não, com o objetivo de desenvolver a compreensão, extrair conhecimento e formular ações que gerem resultados. Então, a gente entende aqui que o processo ele precisa de um entendimento, de uma compreensão, de um estudo, de uma análise e depois, sim, a gente vai criar lá aquela informação de valor, mas que essa informação ela precisa de uma ação. A ação é que vai gerar realmente um resultado efetivo. Então, é importante que a gente entenda que essas informações precisam gerar ações que são efetivas mesmo para poder criar resultados extraordinários, vamos chamar assim. Então, a ciência de dados está ajudando a criar novos ramos da ciência, influenciando áreas como ciências sociais e humanas e até mesmo a medicina. Então, nós temos grandes áreas de trabalho aqui dentro da ciência de dados, que é o que? Nós temos a ciência da computação, a matemática e estatística e o conteúdo de especialização, que seria o entendimento do negócio. Então, o seu trabalho, como eu falei assim, numa empresa de um comércio eletrônico, eu vou ter entendimento desse negócio em si. E o conjunto disso tudo é o que a gente chama de ciência de dados. Então, a ciência de dados, ela engloba o conhecimento de várias áreas. E se a gente for olhar aqui, esse diagrama é muito interessante, que ele mostra que o conhecimento da ciência da computação e de uma especialização dentro de uma área de negócio, ele vai gerar o quê? Um software tradicional, que é muito importante, é muito legal a gente criar um software para a nossa empresa, para a nossa instituição. Mas ele ainda ele pode ser acrescido de mais conteúdos ali, de mais técnicas que vão gerar ainda mais valor. Por isso que nós temos dentro da ciência da computação, com a matemática e estatística, a criação da aprendizagem de máquina. Como que a gente vai falar para um computador, para uma máquina, aprender? O que a gente vai fazer para que a gente gere uma inteligência artificial? E se a gente tiver somente um conhecimento da matemática estatística e do modelo de negócio, aí a gente vai estar trabalhando com a pesquisa tradicional. Só que aqui a gente quer realmente fazer uma integração do todo e gerar ciência de dados. Ou seja, ciência da computação, matemática estatística e a regra de negócio trabalhando em conjunto para a gente criar softwares cada vez mais inteligentes. Então, a ciência de dados é voltada para tomada de ação, ou seja, dados para tomada de ação. Então, dados mais a decisão
gera uma ação. Essa ação realmente é extremamente necessária para que os resultados efetivos realmente aconteçam. Então, primeira coisa, a gente pensando dentro da ciência de dados, para que eu vou utilizar a ciência de dados? A gente precisa identificar um problema dentro de uma empresa ou instituição. Então, tem um problema aqui de exemplo, né? Os clientes cancelam os planos de telefonia com a frequência de 2 a 3 meses após a assinatura de um plano de celular, vamos chamar assim. Então, nesse caso aqui, nós temos um problema que foi identificado. E para a gente chegar numa solução que seja realmente eficiente, a gente precisa de analisar, a gente precisa pesquisar aquelas informações que nós temos. Então, a primeira etapa aqui é o que? Dados e análise. A gente vai coletar dados, vai analisar esses dados e vai levar que existe uma tendência dos clientes da operadora trocar de operadora após o terceiro contato com atendimento do cliente. Ou seja, dentro daquela análise, viu-se que depois da segunda, da terceiro contato ali, no atendimento do cliente, o cliente ele muda de operadora, ele sai, deixa de ser cliente daquela empresa. Aí, no caso, tem que se tomar uma decisão. Qual é a decisão com essa informação que eu tive? Então, os executivos da empresa, baseado nesses dados, eles vão rever os processos de atendimento do cliente e falar assim, o que eu posso fazer agora? Eu vou, com esses processos aqui, eu estou vendo que está tendo alguma falha, eu vou contratar uma consultoria especializada que vai ensinar para os meus funcionários, para minha equipe de atendimento, a fazer um atendimento de excelência. Então, eu posso também passar a monitorar as ligações da empresa e criar um programa de incentivo para esses melhores operadores, aqueles que conseguem realmente reter o cliente dentro da empresa. Então, a ciência de dados, ela baseia no dado, mas ela precisa que tenha a decisão e a ação para eu finalizar o processo e realmente criar resultados diferenciados. Ok? Então, esse é um conteúdo realmente muito rico. Algumas perguntas são importantes para a gente gerar valor através dos dados. Primeira coisa é entender o que aconteceu. Qual o problema que aconteceu? O que está acontecendo no momento? E, a partir dos dados, a gente entender o que? O porquê que aconteceu isso? Será que vai acontecer novamente? É um padrão que acontece várias vezes ou é algo isolado? O que a gente pode fazer? A partir dessas informações, o que pode ser feito? Então, são perguntas importantes que podem gerar valor a partir dessas informações que vão ser trabalhadas. Então, lembrando que o principal objetivo da ciência de dados é extrair informações dos dados e transformá-las em conhecimento, que possa ser usado na tomada de decisão. Sempre pensar em extração de informações úteis e tomada de decisão. Então, qual é o processo aqui da ciência de dados? É um processo muito mais detalhado do que nós mostramos anteriormente. Primeira coisa é identificar o problema da área de negócio, certo? O que está acontecendo? Compreender o problema. Quais são as entidades, os atributos que estão envolvidos nesse problema? Quais são os dados que eu preciso? Quais são os conjuntos de dados que eu vou precisar coletar para representar essa entidade? Eu quero limpar e transformar esses dados, ok? Então, é importante que a gente faça essa limpeza justamente para tirar as informações que não são úteis para a gente naquele processo de extração de conhecimento. A gente vai compreender os relacionamentos entre esses dados e vai criar modelos que representam esses relacionamentos. E nós vamos também utilizar modelos, principalmente estatísticos, para fazer predições, ou seja, previsões do que pode acontecer.
e eu quero entregar valor e resultado dentro desse processo todo. Então, a ciência de dados é algo assim realmente que a gente tem que trabalhar no sentido que é um conjunto sequencial de, de passos, né, para realmente gerar um valor que seja relevante. Beleza? Então, nós vamos falar sobre datasets no próximo vídeo e que é realmente também muito importante para dar continuidade nesse conteúdo aqui de ciência de dados. Até mais!